Olá pessoal, eu sou o Augusto, você está no canal de Tudo Maravilha. Eu sou professor, terapeuta e imperador humano nas horas vagas e hoje vamos falar sobre uma parada muito interessante que eu acredito que você já saiba, né? Na verdade você não sabe, mas eu já falei aqui sobre um livro que é A Fortaleza, do Rafael Liano Cifuentes. E eu queria falar sobre uma outra parte desse livro que eu acho muito interessante, que ele fala sobre a fortaleza do coração. O que acontece, povo, é que muitas vezes a gente já se pegou pensando em desistir, né? Diz aí, você já pensou quantas vezes você já pensou em desistir? E não desistir porque era impossível, e sim porque faltava força dentro de você. Faltava, sabe, intenção. Não era o cansado, e também não era a situação em si, mas era um coração fraco, um coração ferido, um coração vazio. Isso acontece muito. E hoje eu queria falar com vocês, né, sobre a fortaleza do coração, como eu já disse aqui, que a fortaleza do coração é uma virtude rara, sabe? É uma virtude rara, mas ela é absolutamente necessária para cada um de nós. Por quê? Porque assim, quanto quanto mais a gente não aprende a ser forte no coração, a gente acaba se tornando refém de qualquer circunstância que vier na nossa vida. Então, a fortaleza, na tradição cristã, é uma das virtudes cardeais, mas ela não é sobre você aguentar pancada com cara fechada, não é você apanhar a sua mente, sabe? O Cifuentes, ele ensina que a fortaleza habita em três lugares. Primeiro, na cabeça de gelo, que pensa com clareza, coração de fogo, que ama com intensidade, e braços de ferro, que age com decisão. Fortaleza é coerência, sabe? Está tudo dentro de um ambiente coerente, de um ambiente claro. E entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Então tem que ter esses três fatores. E a gente não pode tomar uma decisão com a cabeça quente. A gente tomar uma decisão com a cabeça quente, essa decisão é totalmente ruim, sabe? Por isso que a cabeça tem que ser de gelo. Se você estiver em um momento em que você está querendo tomar uma decisão de cabeça quente, lembre-se de Clayton Rasta. Ele fala, nego é cabeça de gelo, nego é cabeça de gelo. Lembre de Clayton Rasta. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão e tiver, assim, com a cabeça quente, lembre de Clayton Rasta. Vai valer a pena. Então, você vai ter a cabeça de gelo, você vai ter o coração quente e os braços de ferro. Então, essa tríade, sabe? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço. Então, uma coisa que... Tomar um café. Uma coisa que a gente sente às vezes, na verdade, das coisas que a gente deixa de fazer por conta disso, por conta da covardia. Então, quantas vezes você já se sentiu covarde? Né? Quantas vezes você não tomou uma atitude, já teve medo de assumir quem você é? Você já, sei lá, teve medo de viver daquilo que você acredita viver? Eu já tive medo de viver daquilo que eu acredito viver. Né? Quando eu me formei em História, o que foi que eu fiz? Eu achei que eu não ia conseguir um emprego tão rápido assim. Eu já estava trabalhando em um lugar que não era tão legal, e esse lugar que não era legal me tomava muito tempo e era desgastante. Por um salário pequeno, tomava muito tempo do meu dia, eu saía de lá acabado, desgastante mesmo, desgastado. E era uma cobrança enorme. E eu tava na minha graduação e eu, cara, querendo ser professor e tudo mais, mas
e eu fiquei com muito medo de não dar certo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei preso naquele lugar. Eu trabalhei por muito tempo. Eu não vou falar a quantidade de tempo, porque eu tenho até vergonha, sabe? Mas eu fiquei muito tempo naquele lugar. E aí, quando eu vi que eu podia viver daquilo que eu aprendi a viver, eu pensei, cara, eu perdi muito tempo ali. Eu via colegas saindo de lá, indo para outros lugares, eu falando, cara, esse cara tem coragem, hein? Mas, assim, lá, pelo menos lá onde eu morava, o sistema funcionava da seguinte forma: você coloca o seu currículo na escola, como eu não era concursado, nem sou ainda também, né? Você coloca o currículo na escola no final do ano anterior. Aí a escola faz um mapeamento dos currículos e tal, tal, e aí chama quem ela desejar. E só, ponto. Eu não sei quantas vezes eu fiz isso, enfim, nunca fui chamado lá em uma das escolas particulares, mas eu fui fazendo contrato em escolas públicas, né? E, e eu tive medo de fato. E eu perdi muito tempo nisso. Então, quando a gente tem medo, a gente perde tempo. O tempo passa, as coisas funcionam. E aí, hoje em dia, eu sou professor, não tenho medo de trabalhar com aquilo que eu faço. Essa semana, esse vídeo vai sair uma semana, acho que 15 dias depois, né, do que aconteceu. Essa semana, sexta passada agora, né? Eu fui lecionar uma turma de pedagogia, uma turma de graduação de pedagogia. E foi o meu primeiro passo no ensino do ensino superior. Foi a primeira vez, assim, no ensino superior. A primeira experiência. E uma parada que eu quero na minha vida é ensinar faculdades, né? Não sei se faculdade é universidade pública, mas universidade particular, enfim, o que eu quero ensinar na faculdade. Eu quero ensinar no ensino superior. Porque você sabe, a educação básica está do jeito que está. A educação superior também não está lá essas coisas, mas dos males o menor, não é? Então, para mim é preferível trabalhar na educação superior. E para mim foi a primeira experiência, foi uma parada muito boa. E deixa eu contar um negócio. Eu fui numa cidade muito pequena, e eu quase me perdi nessa cidade, porque eu estava esperando uma rodoviária nessa cidade. E não tinha, eu quase passo direto. Mas, assim, me encontrei lá, mas a aula foi boa, o pessoal gostou, já querem que eu vá de novo, né? Porque lá é uma escola, uma faculdade EAD, e o pessoal, a turma tem aula uma vez no mês, né? Então, desse mês fui eu, próximo mês eu não sei se irei, talvez seja um outro professor, mas enfim, o importante é que o primeiro passo foi dado. Mas se eu tivesse dado esse passo lá atrás, enquanto estava naquele emprego lá, sacou? Mesma coisa, tive vários. E, e assim, uma coisa que pra mim não sabe mais é a covardia. Eu sou uma pessoa tímida, sou um cara tranquilo, sou, mas, cara, a gente tem que meter as caras nas coisas, senão a gente não vai. Eu não conhecia a cidade, peguei a van lá e meti as caras e fui. Não sabia onde era, só me deram o endereço, tal, fui lá, passei a noite, a sexta-feira lá, dormi uma pousadinha bem legal. No sábado também, passei o dia todo dando aula lá pro pessoal. E pronto, voltei para casa tranquilo, no ônibus, muito aconchegante, muito bom mesmo. Tá melhor do que o daí. Mas o que importa é que eu fui, tá? E aí, muitas vezes a gente não faz as coisas também por outro motivo, que a gente tem medo de ser aceito, de não ser aceito. E a gente tem essa fome de pertencimento, né? Essa vontade de pertencimento. E aí acontece que quando a gente tem receio de não ser pertencente àquele grupo, ou sei lá, aquela comunidade, isso aí, por não parecer igual, né? Eu, na comunidade anterior, na igreja anterior,
congreguei, era só a galera do metal, sabe? Era só a galera do metal mesmo. Foi muito bom, cara, muito bom mesmo. E assim, tem algumas pessoas que não iam porque, só tem metaleiro na igreja, tem roqueiro na igreja. Tem uma música meio assim. E aí, muita gente não ia por conta disso, mas quem ia, chegava lá e tinha uma surpresa, porque a gente era muito de boa, sabe? A gente não tocava metal na igreja. A gente tocava música comum, música de congregacional, olha só. Então, a gente tem medo de estar num lugar e chegar num lugar e não pertencer àquele lugar. Mas não precisa ter medo, cara. Precisa ter personalidade, sabe? Personalidade. Isso acontece quando o nosso coração é frágil, quando o nosso coração é inquieto, quando o amor próprio está ferido e a nossa identidade está nas mãos dos outros, porque a gente tem esse costume idiota de colocar nossa identidade na mão dos outros. Se eu fizer isso, essa pessoa vai pensar. Se eu falar isso, essa pessoa vai falar. Se eu... Não, a gente sempre fica através de comparações. E uma coisa que eu aprendi, te mostrar aqui. A lua me traiu. Ela caiu, cara. Tem uma lua que eu coloquei aqui, peraí. Cara, Mick Joelma estava certa. Pronto. Agora ela tá ali quietinha. Então, eu aprendi nesse livro aqui, ó, Na Estrada com Agostinho, do James K. Smith. É James K. Smith, pronto. É um teólogo, se eu não me engano, ele é americano, né? Mas enfim, independente da nacionalidade do autor, o que eu queria mostrar a vocês é que esse livro, que ele fala sobre Santo Agostinho, né, o bispo de Hipona, o grande filósofo medieval, o mestre do Ocidente, não um dos mestres, o mestre do Ocidente, o Santo Agostinho, tá? E também o taxista da grande família, saiu de Hipona, foi para o Rio e, sei lá, casou com Babel. Babel não, Babel. Babel é outra coisa. Enfim, Linneu gostava bem. Mas, saindo dessa palhaçada toda aqui, nesse livro, o James, ou melhor dizendo, o Smith, ele mostra que Agostinho ele conseguiu traçar um mapa do próprio coração. Ou seja, ele chama Agostinho de cartógrafo do coração. E nós precisamos também fazer essa cartografia do nosso coração, mapear o nosso coração. Como é que eu vou fazer isso? É observar o que eu sinto quando estou em determinado lugar, quando estou em determinada situação, se eu deixo o medo tomar conta de mim, se eu sou covarde em alguns momentos da minha vida, e se a coragem está habitando no meu peito. Entendeu? Então, se o meu desejo, ele pega fogo, se eu desejo por algo, isso arde o meu coração, sabe? Então, essa cartografia que a gente precisa fazer do nosso coração é mapear o nosso sentimento, principalmente mapear o nosso pensamento também. Uma coisa que Parmênides, um filósofo pré-socrático, falava é que pensar é ser. Né? Então o pensamento ele cria a realidade, entendeu? E assim, isso mesmo, tá? Então, quando a gente tem um coração inquieto, a nossa vida desanda, porque o coração inquieto ele é, sabe, não é desequilibrado, mas ele fica pendendo de um lado. Quando a gente fica pendendo de um lado para o outro, não funcionam as coisas, porque fica aqui o medo e a coragem, sabe? Então fica aqui, eu sou covarde, eu sou corajoso, eu sou covarde, eu sou corajoso. Tem uma frase do Chesterton que ele diz assim, o soldado, ele não vai à guerra por... Cara, não lembro de direito a frase, mas ele fala assim... Não,
Mais ou menos assim, vou parafrasear. Um soldado não vai à guerra para combater aquilo que está diante dele, mas para defender aquilo que está atrás dele, sabe? Então, a gente precisa ser um soldado para defender aquilo que está dentro de nós, os nossos valores, os nossos desejos, aquilo que a gente tem vontade de viver, sabe? Aquilo que a gente é de fato. Então, essa é a natureza de um coração forte. Então, o coração forte não é o que a gente sente menos, mas é o que ama melhor. Se a gente ama melhor, o nosso coração vai estar mais forte. Não é aquele coração que, sabe, o coração que eu sinto lá, tipo, vou bem longe aqui, o coração gelado dos ursinhos carinhosos. Não é bem assim. Ah, eu não vou mais amar ninguém. C.S. Lewis disse que a dureza do coração, o único lugar em que a dureza do coração pode levar ao inferno. Você tem que ser vulnerável também. Seja vulnerável. Não totalmente, mas seja. Sabe? Então, não se trata de ser frio, não mais de ter amor tão grande que não se curva ao medo nem à solidão. Então, um coração forte ama mesmo quando não é amado. Um coração forte decide ficar mesmo quando tudo dentro dele quer fugir. É o coração da mãe que defende o filho, do mártir que morre pela verdade, e também é o coração de Cristo na cruz, partido, mas firme, ferido, porém fiel. Esse é o verdadeira fortaleza do coração. E eu mesmo, como eu já te falei, eu já me vi querendo desistir, sabe? De várias coisas na minha vida. De um projeto que eu tinha colocado, desse projeto aqui eu quase desisto. Sabe? Eu já falei isso em um vídeo, um primeiro vídeo. Não vou deixar no card não, porque... Vou deixar no card, tá? E é algo que eu fiz em um momento que eu estava muito quebrado, literalmente, que foi a época que eu fraturei no tornozelo. E eu coloquei isso em prática. Eu acredito que, só um parêntese aqui, muitas coisas que acontecem na minha vida, uma tragédia, que são tragédias mesmo, né? Acontece na minha vida, é para que aconteça uma coisa legal. Por quê? Porque quando eu quebrei o tornozelo, fraturei o tornozelo, eu tinha pedido demissão desse emprego que eu falei anteriormente, tava de boa, né, assim, e eu não tava tão pensando nesse projeto, nesse momento. Eu já tava pensando, já tinha a ideia, já tinha tudo programado e tal. Fiz um evento com o nome desse projeto e tal, que foi o seminário, workshop Maíltica, não foi daí que surgiu o nome e tudo mais. E aí aconteceu isso, sabe? Quebrei o tornozelo, hoje eu tenho 7 parafusos no meu tornozelo e passei 6 meses sem caminhar. Fiquei com medo de não querer caminhar, mas chegou um dia que eu falei, cara, vou largar essa muleta. Pronto, fui andando, caminhando assim, sabe? Tinha passado por fisioterapia e tudo mais, mas eu falei, cara, eu não consigo ficar parado, mano. Então, mas antes eu achei que era fim, assim, que eu não ia conseguir essas coisas todas, mas foi naquele instante em que eu deitei, eu tava deitado, o computador tava aqui do lado e fui fazendo, pô, isso aqui vai ser isso, 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 vai ser isso. Pronto, cara, eu lembrei de uma coisa muito simples, que Deus me deu um coração, e com ele, esse coração não foi feito para fugir. Né? Aqui tem um trecho que fala assim: existe um lar para um coração em fuga, para um coração viajante, sabe? E às vezes a gente quer fugir das coisas. Às vezes a gente quer tomar a estrada como o nosso local, a nossa vida, enfim, mas não é bem assim, sabe? Não é bem assim, a gente não pode fugir. O nosso coração não foi feito para fugir. Nosso coração foi feito para ter coragem. E ter um coração forte é aprender a agir, mesmo sem vontade.
é orar mesmo sem você sentir vontade de orar. É continuar mesmo com medo, sabe? Você tá com medo, vai com medo mesmo. É amar mesmo com o peito rasgado, porque o amor é sofredor, sabe? É amar mesmo com o peito rasgado, como já falei, sei lá, cara, é transformar dor em decisão, sabe? Fraqueza em oração, cansaço em oferta. Falar em oferta, eu vou fazer uma oferta para você agora aqui. É, não sei se você conhece o método Foco Leve. O método Foco Leve é um método que eu desenvolvi para que você possa ter foco de uma forma leve, né? Às vezes a gente está com o coração muito bagunçado, não sabe por onde começar. E onde a gente deve começar é na fortaleza, porque um coração focado é um coração forte. Então, dentro do foco leve, eu vou te ensinar a ter essa fortaleza. Vou te ajudar a ter essa fortaleza. Ah, não. Vou te ajudar a ter essa fortaleza. Então, chama aqui no WhatsApp, manda fortaleza no WhatsApp. Tá no link aqui, a gente começa. Beleza? Mas se você chegou até aqui, tá com essa vídeo, talvez essa mensagem era o que você precisava ouvir, sabe? E tava dentro do meu coração falar isso ao ver. Tava dentro do meu coração. E se você chegou até aqui, peço que você compartilhe com alguém. Peço que você, sei lá, se alguém estiver cansado, manda para ela, talvez esse vídeo faça uma diferença. Alguém que tenha se iniciando, que pode lutar por algo. Porque, cara, assim, com certeza, a Fortaleza, ela muda o mundo. Muda o jogo, sabe? E a nossa vida, cara, a nossa vida que tá em jogo. A nossa vida que tá aqui, ó. E aqui, você tem uma caneta na mão, você pode escrever a tua vida, sabe? A tua história. Então, escreve tua história, cara. Escreve tua história. Escreve, escreve, escreve mesmo, sabe? Escreve. Literalmente escreve. Escreve. Porque você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Então, quando tiver aquela vontade vir no peito, que se recusa a desistir, vai em frente. E eu peço que Deus te fortaleça, falei italiano agora, fortaleza, mas sério, eu peço que Deus te fortaleça nisso tudo e que esse vídeo possa te ajudar pra gente viver juntos mesmo, sabe? E que a gente possa entender que a gente precisa viver com a cabeça de gelo, com o coração de fogo e com o braço de ferro, sabe? E aí, eu te vejo na próxima, tá bom? Mas se você precisar de ajuda, cara, fala aí no Instagram. Ah, me segue no Instagram, tem o Instagram aqui que eu esqueci. Escreve, assina minha newsletter aí, semanalmente vai ter mensagens lá, cartas no teu e-mail. E adquira teus coisas aí, ó. Tudo que você quiser comprar pela Amazon, adquira pra ela ajudar. Tá bom? Mais do que me chama no WhatsApp, no Instagram, mais as coisas todas. É, claro, cara, ninguém se faz sozinho, sabe? É por isso que eu acredito nisso. Por isso que eu faço essas coisas. Por isso que eu crio vídeo, por isso que, enfim, as coisas acontecem. Com beleza no coração, tá? Até a próxima, meus queridos. Até mais. Tchau.